Oi, gente. Eu sou Anderson Paulo. Estou aqui para a gente continuar nossa série de palestras focadas em nossos alunos de graduação em odontologia. E hoje a gente vai conversar sobre a obturação do sistema de canais radiculares. Bom, gente, então vamos continuar. A obturação dos canais radiculares tem como objetivo o preenchimento hermético de todo o sistema de canais radiculares, não interferindo e, de preferência, estimulando o processo de reparo apical. A obturação, no caso, ela é o último grande momento do tratamento endodôntico. E preenchimento hermético seria um preenchimento sem deixar espaços vazios, vedando literalmente o sistema de canais radiculares. Por que nós temos que obturar o nosso canal após a nossa intervenção endodôntica? Evitar percolação e infiltração, ou seja, a percolação, uma infiltração de apical para cervical, e também a infiltração que ocorre de cervical para apical. Segundo, selar possíveis bactérias sobreviventes ao tratamento endodôntico. E, por fim, um vedamento, uma obturação biológica do nosso canal. Selador microbiano. Todos nós sabemos que nos tubos dentinários em canais contaminados existe a colonização bacteriana. Por melhor que seja a sua substância química auxiliar, sua medicação intracanal, sempre existe o risco de que algumas bactérias sobrevivam. E essas poucas que sobreviverem serão seladas por nossa obturação. O nosso cimento endodôntico vai penetrar em parte do tubo dentinário, fazendo o que chamamos de obturação intratubular, e com isso selando alguns micro-organismos sobreviventes que não terão acesso a nutrientes e não terão acesso ao nosso organismo para causar nenhum tipo de agressão. Na imagem da esquerda você vê tubos dentinários com bactérias e na imagem da direita você vê os cimentos endodônticos que têm a capacidade de fazer a obturação intratubular, ou seja, penetrar nos tubos dentinários, vedando qualquer bactéria sobrevivente, selando, prendendo, isolando-a do nosso organismo e, consequentemente, tornando-a inócua para nós. E, por fim, o vedamento biológico ou obturação biológica do canal, que é o fechamento do forame por material cementoide, similar a cemento, e esse é o mais alto nível de sucesso que nós podemos atingir. É por isso, inclusive, que nós não fazemos o puff apical, não sobreobturamos, para permitir esse vedamento biológico, essa obturação biológica da porção apical do nosso canal. Caso isso não ocorra, você vai ter uma inflamação crônica sintomática prolongada. Nós sabemos que isso não é desejável para a nossa saúde sistêmica. Daí a nossa preocupação em realizar esse vedamento biológico. Qual é o momento da obturação? Lembro aos que estiverem assistindo que essa é uma aula focada em alunos de graduação. Em polpa viva, é possível obturarmos após a instrumentação. Provavelmente isso não vai acontecer porque o aluno de graduação ainda não tem habilidade suficiente para conseguir essa obturação na mesma sessão da instrumentação. Mas caso ele tenha essa habilidade, caso ele venha a desenvolvê-la, o ideal em polpas vitais é a obturação logo após a instrumentação. Isso tem o ganho de evitar possíveis contaminações por meio de
queda do curativo, fratura de parte do curativo, infiltração do curativo temporário. Então, se possível, se você tiver habilidade suficiente, o ideal é obturar polpa viva logo após a instrumentação completa, ou seja, o preparo químico cirúrgico. Já em polpa morta, você não deve, volto a dizer, alunos de graduação, esse é o nosso foco. Você não deve obturar a polpa morta em apenas uma sessão. Nós recomendamos que você faça pelo menos 7 dias de curativo antes de realizar a obturação endodôntica do canal. Limite da obturação. Como nós já mostramos o nosso objetivo do vedamento biológico do canal, a obturação biológica do canal, nós respeitaremos um limite de aproximadamente 1 milímetro aquém do comprimento total do dente, ou seja, o nosso CRT vai respeitar esse limite, baseado também em conhecimentos anatômicos que nos mostram que o forame e o ápice, na grande maioria das vezes, não coincidem. Isso nos traz a informação e nos traz a reflexão de que realmente devemos obturar 1 milímetro aquém, até para evitarmos que a imagem radiográfica, a distorção, a sobreposição de imagens nos enganem. Provavelmente, quando você está no zero radiográfico, você já está fora do canal. Então, cuidado. Respeite essas recomendações. Aqui uma rara radiografia que nos mostra o forame e o ápice bem distantes, bem distantes um do outro. Nem sempre a radiografia vai nos dar essa informação. Mas, grave isso. Não se esqueça, forame e ápice normalmente não coincidem. Aqui embaixo você vê o ápice de um dente e o forame. Nem próximos estão. Aqui o limite CDC, que é a fronteira entre o canal dentinário em vermelho, aqui, e o canal sementário em laranja aqui. Ou seja, canal dentinário daqui para cima, canal sementário daqui para baixo. Imaginem, vocês devem estar vendo no meu mouse, que a minha lima ou meu cone de Guttapercha chamado de obturação fique aqui. Quando eu radiografar, gente, haverá sobreposição de imagem dessa parede sobre o instrumento ou sobre o cone, me dando uma falsa impressão que eu estou dentro do canal, quando, na verdade, estou bem fora. Outra razão pela qual trabalharemos 1 milímetro aquém do ápice. Materiais obturadores que nós vamos utilizar na nossa graduação. Materiais sólidos. O material sólido que nós vamos utilizar é a Guttapercha, são os cones de Guttapercha. Tá? A Guttapercha é oriunda da seiva de uma árvore muito parecida com a seringueira, muito parecida com a borracha. Tem diferenças, mas é muito similar. Essa árvore é a balata, que existe no Brasil, uma sapotácea, e existem similares na Malásia com a também sapotáceas, a palaquim e a paiena. Tá? Bom, o padrão ouro, então, é a Guttapercha. Só que o cone de Guttapercha, ele esconde segredos interessantes. O principal componente do cone de Guttapercha não é a Guttapercha, olha que legal. É, na verdade, o óxido de zinco. A Guttapercha representa só 20% da composição. O óxido de zinco representa 70%. O sulfato de bário, que é o radiopacificador, representa 5%, e outros componentes juntos representam também 5%. Seria justo que esse cone não se chamasse cone de Guttapercha, sim, cone de óxido de zinco. Mas, como o nome está consagrado, cone de Guttapercha. O cone de Guttapercha tem algumas características interessantes. Ele tem uma boa adaptação, ele tem uma maleabilidade, é bem radiopaco,
tem estabilidade dimensional, quando necessário, ele é facilmente removido, porém, ele tem estandardização falha. Nem sempre o cone terá o mesmo tamanho da sua lima correspondente, os cones principais. Então, existe uma variação, existe uma falha na padronização dos cones quando comparados às limas, cones principais e limas. E o cone também não tem adesividade, ele tem apenas justaposição junto ao cimento na obturação endodôntica. Os materiais obturadores plásticos que nós vamos utilizar são basicamente os nossos cimentos, tá? Os nossos cimentos obturadores. Existe uma gama muito grande de variação de cimentos endodônticos. Eles podem ser à base de óxido de zinco, com hidróxido de cálcio na sua composição, à base de ionômero de vidro, resinosos, à base de silicone, com medicações, todos esses agressivos e pouco biocompatíveis. E o cimento que nós vamos utilizar, que são cimentos à base de silicato de cálcio ou biocerâmicos, que têm excelentes propriedades, que nós vamos discuti-las em seguida. Aqui, vários cimentos à base de óxido de zinco e eugenol, são cimentos há muito tempo usados na endodontia. Algumas observações, eles têm normalmente pouco tempo de trabalho, mas são cimentos, como eu falei, há muito já conhecidos. Sabe-se hoje que o eugenol, que é o componente líquido que vai realizar a reação de presa desses cimentos, ele interfere na adesão de resinas e de cimentos resinosos ao dente. Isso é um ponto muito importante, cada vez mais levado em consideração hoje. Temos os cimentos à base de hidróxido de cálcio, por exemplo, o Sealer 26, que é um cimento misto, né, híbrido. Ele também é um cimento resinoso, mas também é um cimento à base de hidróxido de cálcio. Por ser resinoso, ele é extremamente agressivo ao periápice. Tá? É um cimento que tem já relatos de necroses teciduais no periápice pelo seu extravasamento. Como eu falei, ele é um cimento híbrido, né? Baixa radiopacidade, grande espessura de película, baixa alteração dimensional, menor solubilidade ao longo do tempo, mas ele pode causar necroses nos tecidos periapicais por seu potencial irritante e agressivo. Temos o cimento resinoso AH+, pasta-pasta. É um cimento que tem boas propriedades físicas, ele tem um bom poder de penetração nos tubos dentinários, é uma coisa que a gente quer muito, né? No tratamento endodôntico, a chamada obturação intratubular, mas ele ainda não é tão biocompatível como nós gostaríamos, tá? Mas é um bom cimento. Chegamos nos biocerâmicos, que são os nossos cimentos de escolha. Cimentos biocerâmicos ou cimentos de silicato de cálcio são cimentos altamente biocompatíveis, mas eles vão além disso. Além de biocompatíveis, ou seja, de não interferir no reparo, a biocompatibilidade é isso, não interferir no reparo celular, na resposta tecidual, isso é biocompatibilidade e os biocerâmicos o são. Mas, além disso, eles têm a chamada bioatividade. Além de eles não interferirem no reparo, devido ao seu pH, e também a liberação do fosfato de cálcio, eles têm um potencial de estimular o reparo. E os biocerâmicos são um material que tem, inclusive, a capacidade de que o cimento cresça em contato íntimo com eles, o que não ocorre em nenhum outro material. Daí, nós escolhemos os biocerâmicos como cimentos de nosso uso, de nossa eleição na nossa faculdade.
Temos o MTA Filapex, que é um cimento endodôntico biocerâmico, pasta a pasta. Muito bom. E temos o Bioceciller, que para nós é o padrão ouro do cimento hoje. Ele é um cimento que já vem pronto. Ele é a base também de silicato tricálcico, de cálcico. Ele vem com uma seringa que você tem que injetar dentro do canal. A gente não recomenda isso, que aumenta muito a chance de extravasamento desse cimento. A gente não tem, mesmo ele sendo muito biocompatível, a gente não gosta disso, porque ele vai ser uma barreira ao selamento biológico do canal, e nós queremos isso. É um cimento que tem que ter muito cuidado com ele, porque ele já vem pronto para uso, ele não tem que ser espatulado. Então, ele precisa de umidade. O nosso canal vai ter um grau de umidade para poder recebê-lo na hora da obturação. Isso vale também para o MTA Filapex. Mas o Bioceciller, ele tem que ser guardado com muito cuidado em lugar seco, sem nenhum tipo de umidade. Por ele ser hidrófilo, ele vai tomar presa ao contato com a menor quantidade de umidade. Então, ele deve estar sempre em um lugar seco. Não pode geladeira. Além disso, esses cimentos, eles são tão bons que eles não necessitam quimicamente dos cones de guta. Opa, vamos obturar sem cone de guta? Não. Eles não prescindem de guta por alguns fatores importantes. O cone de guta, quando inserido, ele vai funcionar como um êmbolo jogando cimento para os tubos dentinários e também para ocupar qualquer canal acessório presente ali no dente. Isso é muito importante. Outro fator, o cone de guta, se for necessário uma reintervenção, vai facilitar a desobturação do canal. Se você não tiver o cone de guta, e esse cimento tiver sido bem usado, ele vai estar uma pedra, que vai te dar muito trabalho para remover. Então, nós precisamos dos cones de guta por duas razões principais. Primeiro, ajudar a empurrar o cimento em direção a tubos dentinários, canais acessórios, e também para que você tenha, caso seja necessário uma reintervenção ou retratamento, uma possibilidade de desobturação segura. Tem grandes dificuldades. E vamos falar das técnicas de obturação endodôntica. Primeira técnica, condensação horizontal e vertical. Como você vai trabalhar isso? Primeira coisa, você vai selecionar o seu cone principal, que deve ser correspondente a uma memória, uma mestra, é a mesma coisa, ou um número menor do que ela. Após a última irrigação com soro abundante, sem secar, você vai medir o cone correspondente à sua lima mestra e vai inserir no canal. E vai fazer a primeira radiografia de prova do cone, e ver se esse cone está chegando realmente onde deve chegar. Se ele não estiver chegando, você vai trocar por outro cone. Um número menor, ou vai ajustar esse cone cortando a sua ponta com uma lâmina de bisturi, caso ele fique sobrando, ele fique muito, como é que eu vou te falar, que ele não tenha um travamento no canal, ele fique solto. Aí você vai ter que ajustar. Aí é o contrário, você vai precisar de um número maior ou um ajuste com uma lâmina de bisturi, cortando a ponta para que ele fique mais calibroso um pouco e trave dentro do canal. Fiz a prova do cone, está tudo bem? Eu realizo primeiro, presta atenção, uma boa secagem dos canais, com cones de papel, com sugador. Mas lembra, nós vamos usar um cimento biocerâmico. Pegaremos agora um cone de papel, mergulharemos no soro, levaremos dentro do canal, removeremos, que agora existe uma umidade muito próxima, muito parecida em toda a extensão do canal, pronta para receber o cimento. Lembra aquele cone que você seleciona na prova do cone? Você vai passar esse cone agora no cimento, vai lambuzá-lo no cimento e vai inseri-lo no canal. Em seguida, você vai pegar um espaçador digital, vai envolvê-lo no cimento, lembrando que o espaçador deve estar com um cursor
que limite a sua penetração até 3 milímetros aquém do CRT, vai levá-lo ao canal abrindo espaço. Com uma mão você segura o espaçador, com outra você pega uma pinça com o seu cone acessório, primeiro os mais finos, o RS inicialmente. Tirou o espaçador, insere o cone. Anderson, eu não devo levar o cone com cimento? Não. Leve o cimento no espaçador. Por quê? O espaçador vai abrir caminho, vai levar o cimento até onde ele tem que penetrar, e quando você leva o cone com o cimento, o cone fica muito mole, ele já é fino, já é mole. Com o cimento fica mais fino ainda e a chance dele dobrar é imensa. E não há necessidade. Então, leve o cimento no espaçador, não no cone. Depois de você usar os cones RS com espaçador, você vai usar os cones R8. Deve entrar um número relativo, depende do tamanho do teu canal. Se você instrumentou bem dente uniradicular, deve entrar de 3 a 6 cones acessórios. É uma média, tá? Não quer dizer que seja uma regra. Após você colocar o último cone acessório, você vê que não tem mais espaço, você vai fazer a segunda radiografia da obturação. Radiografia de prova de qualidade, para ver se a tua obturação está boa, se não tem falhas. Estando tudo ok, você vai para o próximo passo. Vai fazer o corte dos cones usando um calcador de paiva aquecido na sua lamparina de álcool até ficar rubro. E vai cortar com cuidado o excesso para deixar apenas na entrada do canal obturação. Cuidado para esse instrumento não esfriar, senão você pode remover toda a obturação e zerar o teu trabalho. Aqui o aspecto que você vai ter na radiografia de prova de qualidade. O cone principal aí em amarelo, os cones acessórios em vermelho, e em verde o cimento ocupando os espaços vazios entre eles. E agora eu preciso cortar minha obturação até um nível. Se for um dente anterior, gente, isso é muito importante. Eu devo cortar até mais ou menos 1 milímetro abaixo do colo, abaixo do limite amelo-sementário. Para quê? Para evitar o escurecimento da coroa, porque o material obturador endodôntico, gente, ele escurece dente. Como eu faço isso para saber onde eu estou? Pegue uma pinça, coloque um dos mordentes até tocar na obturação e coloque o outro vestibular. Aqui eu sei que tem muito material obturador ainda, eu preciso penetrar mais. Pegue o calcador de paiva, aqueça, corte mais, use de novo a pinça e agora sim eu estou no nível bom, abaixo do limite CDC. Beleza? Cortei. Agora eu pego um calcador de paiva frio, faço uma condensação por 20 segundos ininterruptos. Eu pressiono com o meu calcador de paiva por 20 segundos e mantenho a pressão. Depois disso, eu limpo a cavidade com bolinhas de algodão umedecidas em álcool, até ela ficar bem limpa. Posso fazer isso várias vezes. Depois, coloco na entrada, em cima da gutta-percha, um pouquinho em cima da gutta-percha, ou coltosol, ou um pedaço do bastão de gutta-percha. E acima deles, coloco cimento de anômalo de vidro. Por que eu não coloco cimento de anômalo de vidro em tudo? Porque o cimento de anômalo de vidro ele é muito duro. Se eu tiver que mexer nesse canal e tiver cimento até a entrada do canal, eu corro o risco de perfurar esse canal na hora de remover o ionômero de vidro. Colocando um material não tão duro como o coltosol ou um pedaço de bastão de guta, quando eu chegar neles eu removo com facilidade, sem riscos. Aqui um exemplo de uma obturação nesse premolar inferior. E agora vamos para a segunda técnica, obturação com cone único. A obturação com cone único, ela é muito simples, absurdamente fácil. Você tem várias opções de cones. A gente, na nossa faculdade, escolhemos usar os cones de conicidade 0,6. Apenas eles.
e com eles a gente consegue uma boa obturação dos canais. Então, vamos lá. Como vai ser a obturação com cone? Muito parecida com a obturação pela técnica de condensação horizontal e vertical. Você vai pegar o cone único correspondente à lima que você cimentou. Nós usamos o ProTaper Next. Você pode ter terminado com X2. Se for X2, provavelmente o teu cone será o cone 25 de conicidade 0,6. Se for até X3, provavelmente o teu cone será o cone 30 de 0,6. Você vai inserir o cone e vai fazer essa radiografia que vocês estão vendo. É a prova do cone. Canal úmido, tranquilo. Ficou bom? Ficou bom. Seque o canal com cone de papel, com sugadores. Pegue um outro cone de papel agora, mergulhe no soro e leve dentro do canal. Umedeceu o canal. Pego agora o cone único, que eu já fiz a prova dele, passo esse cone no cimento e levo no canal. Antes de cortar, faço uma nova radiografia, prova de qualidade. Lembrando que a prova de qualidade é só o cone único do cimento. Ficou bom? Ficou bom. Corto com o calcador de Paiva aquecido, do mesmo jeito que a técnica anterior. Vejo a altura também com a pinça, pela prova da pinça. Faço a condensação vertical com o calcador de Paiva frio por 20 segundos. Limpo a cavidade com bolinhas de algodão com álcool, do mesmo jeito. Coloco na entrada dos canais cotosol ou um bastão de guta e cubro com ionômetro de vidro. Tranquilo. Se eu precisar ajustar o cone, eu sempre uso a lâmina de bisturi cortando esse cone. Para cone de conicidade normal, 0,2, cones da primeira e segunda série, ou cones de conicidade 0,6. Não importa. Precisou cortar para ajustar? Sempre bisturi. Aqui, ó. Olha que interessante. À esquerda, um cone cortado com bisturi. À direita, um cone cortado com tesoura. Quando você corta com tesoura, por melhor que seja a tesoura, ela dá uma mascada nesse cone. E ficam duas pontas que podem te dar uma falsa impressão de travamento. Ou não deixar o teu cone descer o que ele tem que descer. Lembra disso. Sempre corte com bisturi. Aqui um dente sendo tratado com cone único. Prova do cone, gente. É isso. Fiz a prova do cone. Ficou legal? Ficou legal. Pego esses cones, passo cimento nos cones e levo dentro dos canais. E faço a radiografia de prova de qualidade, que vai ser parecida com essa. A diferença é que vai estar com cimento aí dentro. Ficou legal? Corto calcador de Paiva ao rubro, na entrada dos canais. Vejo com a minha pinça o nível que eu preciso cortar. Condensação vertical com calcador de Paiva frio, importante. Limpeza da câmara pulpar com bolinhas de algodão e álcool, secas e molhadas com álcool, vai intercalando, até estar bem limpa a câmara pulpar. Cotosol ou cone de gutapercha, ou bastão de gutapercha. E ionômetro de vidro. Um dos dois, ou cotosol ou um pedaço de bastão de guta. Um dos dois apenas. E em cima ionômetro. Aí os cones, um paciente, cortados na entrada dos canais. Olha que bonita imagem. E aqui, alguns casos, só para ilustrar. Aquela foto é do professor Rodrigo Milagre, um grande amigo meu. Eu tenho uma cara de pau de usar as fotos dele com permissão dele. Essa aqui, ó. Mas ele sabe que eu uso. E aqui alguns casos de cones únicos. Lembrando que o cone único só pode ser usado em instrumentação manual. Perdão. Lembrando que o cone único só pode ser usado em instrumentação rotatória. Manual não dá para usar cone único. Olha que imagens lindas. É para lembrar que quem fazendo... Tá bom, gente? Era isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil essa nossa apresentação. Fiquem com Deus e até
a nossa próxima aula. Tchau, tchau.